versículo de número 1, 2 e o versículo de número 6. Vamos estar transcorrendo hoje sobre o tema a fé que agrada a Deus. Amém? Todos achamos um amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, sem fé é impossível agradar. Bota no versículo 1, por favor. Isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo número 6 agora, o 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador, porque Jesus. Eu vou acrescentar em nome do Senhor Jesus. Meus amados, a gente vai transcorrer essa mensagem para trazer um entendimento para a igreja sobre a fé que agrada a Deus. Eu vou ser bem técnico no começo para tentar desmistificar alguns conceitos a respeito da fé, e logo após Deus vai estar ministrando algo extraordinário sobre o seu coração. Amém? Então eu peço aos irmãos um pouquinho de paciência, porque eu não tenho mesmo a eloquência do nosso pastor Orlando, do pastor Danilo. Eu sou muito voltado para a questão de estudo, de ensino. Então, eu gosto muito de fazer informações que geram conhecimento, e com isso, crescimento espiritual para a igreja. Amém? Meus amados, nosso pastor trouxe uma série de estudos a respeito da vida de Jó. Jó, a palavra vai dizer que Jó, ele era um homem íntimo, sincero e que se desviava do mal, e que sua fé chamava a atenção de Deus. A sua fé chamava o quê? A atenção de Deus. Tanto que, em uma das passagens, Satanás se apresenta, Deus dá testemunho de Jó a respeito para Satanás. Então, quando nós falamos de fé, nós entendemos o quê? Que a fé é a base da vida cristã. A fé é o quê? A base da vida cristã. Sem a fé, como diz a palavra, é impossível agradar a Deus. E isso é o quê, irmão? Um fato. Não é Deus, e Deus se agrada em mim. Por isso, Neemias vai dizer, no capítulo 8, versículo 10, não vos entristeçais, a alegria do Senhor é a nossa, a alegria do Senhor é a nossa. Se Deus está nos fortalecendo, nós temos fé que agrada a Deus. E a gente entra num ciclo de crescimento espiritual. Eu exerço a minha fé diante de Deus, Deus se agrada na minha fé e Ele vai me fortalecer. Então, quando a gente começa a entrar nesse ciclo de fé, nesse ciclo de renovação, nesse ciclo de crescimento espiritual, a fé vai produzir dois sentimentos em relação à palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus, ela é o pilar da fé. É um dos pilares, mas o principal da fé. Porque a fé, ela é baseada na palavra, a fé ela é movida por oração, a fé é movida pela adoração, mas o principal pilar da fé é a palavra. Então, quando nós temos a fé em Deus, ela vai produzir em nós dois sentimentos em relação à palavra de Deus liberada sobre a nossa vida. Quando você lê, Deus está falando com o seu coração, uma palavra está sendo liberada. Quando você está sensível ao Espírito Santo de Deus, Deus ministra algo ao seu coração, uma palavra está sendo liberada sobre a sua vida. E quando a palavra é liberada, irmão, existem dois sentimentos, de pão e de espada. Preste bem atenção, dentro desses dois temas que eu vou estar falando, sobre pão e espada. Porque quando nós sentimos a palavra de Deus penetrar no nosso coração, ela tem esses dois sentidos em nossa vida. Pão, diga comigo, pão e espada. O pão ele vai significar o quê? A provisão momentânea. Deus ele vai prover momentaneamente, diariamente, a direção através da palavra do Senhor. E espada é decreto permanente de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós olhamos para a provisão de Deus para a nossa vida, a nossa fé em Deus vai trazer uma renovação diária em nosso entendimento. Renovação diária. Por isso que em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e o 2, vai dizer assim: portanto, irmão, pela misericórdia de Deus, ofereçais os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, somente pela fé nós temos a renovação do nosso entendimento, que é através da ministração da palavra de Deus. Quando nós olhamos e vemos o contexto em que foi escrito o livro de Romanos, nós vamos perceber que Paulo vai instruir assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Irmão, antigamente na igreja primitiva, todos os cultos eram dentro de uma casa de pessoas que tinham conhecimento de leitura escrita, mas a história vai nos mostrar que 85% daquela população era analfabeta, ela não entendia, ela não conseguia ler, ela não conseguia escrever. Por isso que Paulo vai declarar a Romanos: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos, nós prestamos atenção, e quando nós prestamos atenção, nós procuramos colocar em prática. No Antigo Testamento, nós vamos ver Esdras se pronunciando diante da palavra, dizendo assim, ó: coloquei em meu coração buscar ao Senhor em sua palavra, estudando, praticando e ensinando. Nós entendemos aqui, irmão, que quando nós temos o conhecimento, nós temos que buscar ao Senhor, para que o entendimento venha sobre as nossas mentes, e através da fé, através do mover do Espírito Santo, o nosso entendimento venha a ser renovado em Deus. Quando o apóstolo fala assim: não vos conformeis, ele está dizendo assim: não aceite essa situação a qual você está vivendo, mas transformai ela pela renovação do vosso entendimento. E o vosso entendimento, ela vem através da fé que a palavra te produz no seu coração. Quando a fé produz a certeza, a convicção, nós começamos a não nos conformar com esse mundo. Não nos conformar com esse sistema. Não aceitar qualquer coisa que o inimigo tenta lançar sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente. Mas procuramos a cada dia transformá-lo através da aplicação da nossa fé. Então a palavra como pão,
é uma provisão momentânea, diária, constante sobre a vida do cristão. Ela vai fazer o quê, irmão? Ela vai direcionar as nossas decisões. A fé como pão, ela vai direcionar as nossas decisões. Ela não vai fixar em nossa memória, mas ela vai nos orientar nas nossas decisões. Quando as decisões ela começa a ser tomada mediante a palavra de Deus, nós temos a certeza que algo sobrenatural vai acontecer na nossa vida. Nós temos que ter esse entendimento. O pão diário, a palavra, a aplicação da palavra, é uma coisa que nós cristãos devemos praticar a cada dia. Nós temos que buscar a Deus em oração. Porque Deus, a todo tempo, Ele fala com o ser humano. Mas devido aos ruídos, nós somos insensíveis à voz de Deus. Como Deus fala conosco, irmão? O pastor já falou bem isso nas pregações dele. O homem, ele é tritocômico. Ele possui corpo, alma e espírito. O corpo é onde está a nossa morada do nosso alma e espírito. A alma onde estão nossas emoções, nossos sentimentos e as nossas vontades. E o espírito é onde está a nossa conexão com Deus. O espírito, ele vai te trazer o quê? Intuição, consciência e o sentimento de adoração. O ambiente de adoração ele vai acontecer aonde? No seu espírito, onde há uma conexão com o Criador. E quando a palavra começa a ser o seu pão diário, a sua direção, o seu foco, ele vai te trazer direções. Todo ano eu desço para o Rio de Janeiro, ou descia, né? E aqui está a minha esposa, que é minha testemunha. Primeiro ano a gente desceu bem, segundo ano teve um acidente, o terceiro ano outro acidente mais grave que o ano anterior, e eu entendi que aquilo ali era um sinal de Deus para eu não descer mais de carro. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Que os sinais seguem aos que crê. Às vezes Deus dá os seus sinais, mas por falta da insensibilidade, por causa dos ruídos da vida, nós não entendemos. Deus às vezes está dizendo para você, não faça isso. E você está insensível ao Espírito. E acaba tomando decisões precipitadas. Porque está deixando de se alimentar com o pão diário, que é a palavra do Senhor. Então, quando nós acordamos, oramos ao Senhor, pedindo a direção dEle para o nosso dia, nós estamos nos alimentando espiritualmente. Quando pedimos assim, Deus, me dê uma palavra para que eu possa estar diante de Ti com essa palavra, Deus está te alimentando diariamente. A palavra como pão, ela vai ser uma coisa momentânea, ela vai vir e vai te direcionar, você vai tomar uma decisão mediante a palavra, e a palavra vai te levar ao outro patamar de intimidade com Deus. Essa semana eu estava cortando a árvore lá de casa, e a minha esposa assim, corta essa árvore aqui, a mangueira, porque ela está dando sombra no pé lá de acerola. A árvore era tão grande que ela estava cobrindo, dando sombra na acerola. E eu, com maior dificuldade, fui lá, cortei a árvore e o pé de acerola ficou disponível. O sol começou a bater na acerola. Mas quando a gente tirou aquela cobertura, nós percebemos o quê? Que os passarinhos, em vez de comer a manga, começou a comer a acerola. Aí Deus trouxe uma palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Quando você está debaixo da sombra do Senhor, você está debaixo da proteção do Senhor, você está se alimentando dele. Você está sendo guardado por ele. Então, quando nós olhamos para a palavra e vemos ela como pão, é um pão momentâneo, é uma provisão momentânea. Deus vai mandar o maná, mas você não pode guardar o maná para o dia seguinte. Você tem que se alimentar do maná e buscar o maná no dia seguinte. Porque é uma provisão diária. E a fé, ela vai te moldar para que você venha buscar essa provisão diária. Para que no tempo do dias mau,
você está firme em Deus. Pão, palavra como pão, provisão diária. Ela não se fixa em nós, ela passa nos dando direção, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito e direciona a nossa alma para as decisões do dia a dia. Por isso é importante, irmão, nós estarmos debaixo de um lugar profético, onde a palavra de Deus é liberada sobre as nossas vidas. Uma vez que a palavra é liberada sobre as nossas vidas, nós começamos, através da fé gerada em nosso coração, colocar em prática. E uma vez que nós começamos a colocar a palavra em prática, Deus começa a se agradar da gente. Aí entramos naquele ciclo de crescimento espiritual. Deus se agrada em nós, nos fortalece e nós crescemos diante deles. Amém, igreja? A igreja está comigo? Agora, quando a palavra ela vem como espada? Preste bem atenção nisso que eu vou te dizer, irmão. Deus, ele não libera uma palavra com possibilidade. Deus, ele não libera uma palavra com possibilidade. Se ele falou, já existiu, já aconteceu no mundo espiritual. Deus, quando libera uma palavra, ele não vai falar que é possível. Quando ele libera uma palavra, é porque no mundo espiritual já aconteceu. Deus, ele não trabalha com possibilidade. Deus não trabalha com o quê? Deus, ele trabalha com certividade. Deus, ele trabalha com certividade. A palavra, quando ela vem como uma espada, ela vem no nosso espírito e ela se fixa com uma certeza em nosso coração que algo de Deus vai acontecer na nossa vida. Quando Deus libera uma palavra com um apontamento futuro, ele está dizendo para você assim, ó, deixa ela ir. Ela vai te incomodar, mas você tem a certeza que ela vai se realizar. Posso ser profeta para a sua vida hoje? Se Deus falou que a sua casa vai ser salva, creia. Se Deus falou assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é um apontamento futuro de algo que está acontecendo. Então, a partir de agora, começa a tomar posse através da fé dessa palavra, como espada que entrou na sua mente, no seu coração, e está fixada e que está te incomodando. E quando nós falamos com uma espada, não tem como não falar de uma passagem bíblica sobre Caleb. Acompanha comigo, Juízes, capítulo de número 14, o versículo de número 6. A palavra, quando ela vem com uma espada, ela é um decreto de Deus permanente em nossa vida. Ele fala com um apontamento futuro de algo que já aconteceu, não é uma possibilidade. Já aconteceu, então você tem que tomar posse agora. Josué, capítulo de número 14, versículo de 6, vai dizer assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quinezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Gade de Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cade Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Preste bem atenção aqui, irmão, que eu vou fazer um resumo dessa história. A Bíblia vai nos mostrar que Deus, ele levanta o povo ali de Israel como um exército que estava avançando e tomando posse das coisas diante dos povos ao redor. Porém, antes de tomar posse da terra prometida, Josué, ele manda alguns espias para espionar a terra. Quando Moisés manda esses espias, quando eles voltam, 10 traz um relatório desfavorável sobre a conquista, sobre a promessa, sobre aquilo que Deus já tinha determinado sobre a vida daqueles que criam. Mas Josué
e Caleb trouxe um relatório positivo, dizendo assim: se Deus está prometendo, Ele está garantindo, vamos e tomamos posse. Mas devido àqueles 10 homens, eles perverteram a fé, enfraqueceram a promessa diante daquele povo. O povo desanimou, afrouxou as rédeas, e Deus ali trouxe uma renovação espiritual sobre aquele povo, e a geração seguinte tomou posse da terra prometida. Mas veja bem, existia 2 homens que trouxe relatório positivo. E esses 2 homens eram Josué, o atual líder da nação, e Caleb, que haveria uma promessa sobre ele. Agora, o povo está na terra prometida, conquistando as terras. E Caleb chega a Josué e traz à memória algo que foi lançado sobre a vida dele. A palavra que foi lançada sobre a vida de Caleb veio como uma espada que fixou em sua alma. O Senhor prometeu para mim que vai me dar uma terra, e eu creio que Ele vai me dar uma terra. A palavra que Deus liberou sobre a vida de Josué, de Caleb, através de Moisés, veio como uma espada que fixou em sua alma e contagiou o seu coração. Veja bem o que ele diz no versículo de número 10. Bem, o Senhor manter-me vivo como me prometeu. E já se foram 45 anos que ele disse ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos. Josué ele recebe uma palavra profética, futura, de uma conquista. Mas passa-se 45 anos, e aquela promessa, aquela palavra, ela começa a arder todos os dias. Começa a incomodar todos os dias. E ele chega para Josué e fala assim: eu tenho 45 anos atrás, agora eu tenho 85. Veja bem que ele assim: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir para a guerra como tinha naquela época. Os irmãos estão percebendo aqui que quando uma palavra ela vem com uma espada na vida da pessoa, a espada ela vai incomodar até que aquela promessa ela venha se cumprir. Glória a Deus. Você vai falar assim: Deus prometeu que vai salvar minha família, então vou tomar posse disso. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, mas Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus ele não trabalha com possibilidade, Ele trabalha com certeza. Se Ele liberou essa palavra sobre a sua vida, já se cumpriu no mundo espiritual. Josué ele pega essa palavra, ele vai diante de Josué e começa a pedir: ó, eu estou tão forte quanto naqueles tempos. A fortaleza dele estava na força dele? Não. Estava em quem? No Senhor. Porque cada vez mais que você caminha diante de Deus, e Deus caminha com você, você vai se fortalecendo. Ele vira para José e fala assim: me dê, pois a região montanhosa, naquela região que o Senhor me prometeu. Eu fiquei sabendo que lá há naquim homens gigantes, mas não me importo. Eu vou lá e vou conquistar. Sabe o que acontece, irmão? Muitas das vezes Deus promete algo na sua vida, você não sai para conquistar. Se Deus está prometendo, é porque já aconteceu no mundo espiritual. Se Deus prometeu, algo está fixado na sua memória. Se Deus prometeu, Ele está dizendo: vai, tome posse, que eu sou o motivo. Caleb ali pega a palavra que foi liberada lá atrás, que estava fixado no seu coração, queimando em seu coração, e fala assim: me dê, papai. E ele vai para a peleja. Quando uma palavra é liberada sobre a sua vida, irmão, você pode ter a certeza
que algo vai acontecer. Então nós entendemos, irmão, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se... E quando nós começamos a alimentar a nossa fé com a palavra do Senhor, ela vai produzir em nós o quê? Libertação, cura, direcionamento. E quando você está no direcionamento do Senhor, as promessas de Deus vão começar a chegar na sua vida. A promessa de Deus vai começar a fixar na sua alma, no seu coração. E quando alguém fala assim, você não pode fazer, você vai falar assim, não, Deus é comigo. Eu tenho certeza que Deus é comigo. Você vai ficar tão obstinado naquilo que Deus colocou no seu coração que você vai aonde Deus te levar. Prova disso é eu. É o meu testemunho que eu já dei várias vezes aqui na igreja. Eu estava lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei desempregado durante 2 meses. Mas durante esses 2 meses, toda semana, todo dia eu lançava currículo, lançava semente, lançava currículo em todos os lugares. Durante 2 meses consecutivos, eu saía toda semana para fazer entrevista. E, de repente, uma semana, Deus não abriu entrevista nenhuma. Aí Deus falou ao meu coração, estou eu abrindo a porta. Eu falei, aleluia, recebo. Quando Deus falou, eu tive a certeza que algo ia acontecer. Passou-se uma semana, na semana seguinte eu fiz 2 entrevistas. Uma para uma farmacêutica lá no Rio de Janeiro e uma para Cristalina Alimenta ali em Cristalina, Fugindo. Eu falei assim, meu Deus, trabalhar em farmacêutica é a coisa mais top do mundo. Quem já trabalhou já sabe. Eu falei assim, é farmacêutica, sim. É farmacêutica. Eu comecei a me ver dentro da farmacêutica. Fiz a entrevista, assim, é aqui, senhor. O senhor não vai me jogar para tão longe. Mas sabe o que Deus faz? Ele te surpreende no processo em que ele tem uma promessa na sua vida. Aí eu falei assim, a primeira que me chamar eu vou. Sabe quem me chamou primeiro? Cristiano. Eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, e agora? Porque Deus faz isso, né? Você está pedindo, Deus está se revelando. Quando ele fala assim, aqui, ó, é para você. Você ainda fica naquela dúvida. Será que é de Deus mesmo? Será que não é de Deus? Vou para tão longe, não conheço ninguém. E eu comecei a orar ao Senhor. Pedi a bênção para o meu pastor me abençoou. E na semana que a gente estava decidindo se havia ou não, Deus deu um sonho para minha esposa. E eu entendi, não, Senhor, é para eu ir. Vim para cá com a cara e coragem. Meu irmão em Santo Antônio Descoberto me deu um suporte. E Deus começou a abrir porta nesse lugar. Mas o meu coração estava tão obstinado em viver a minha vida profissional, que eu percebi uma coisa muito interessante na minha trajetória até esse presente momento. Que muitas das vezes nós estamos em Deus, mas não estamos 100% em Deus. E isso atrapalha na nossa caminhada como cristão. No meu caso, foi a minha vida profissional. A minha vida profissional era a minha prioridade, não a minha fé. Então eu priorizei a minha vida profissional. E eu pedi a Deus, Deus, me abre uma porta a qual eu possa trabalhar na minha área. E de repente Deus abre uma porta lá em Indiara, no meu deserto, aonde Deus falou comigo no meu coração. Eu saí de Lusiânia, depois de algum certo tempo, fui para Indiara. Em Indiara eu fiquei 6 meses. Mas 6 meses de sofrimento, que foi no período de pandemia, foi onde eu orei mais, onde eu busquei mais, aonde Deus se revelou a mim cada vez mais. Sabe qual é o grande problema? Que nós queremos a direção de Deus, mas não queremos a revelação de Deus para a nossa vida. E a revelação de Deus para a nossa vida, ela vem mediante uma entrega total. Deus, ele não quer você parcialmente, ele quer você por completo. E eu comecei a orar, comecei a jejuar. A minha esposa aqui em Lusiânia, eu lá em Indiara, orando ao Senhor. Com 3 meses de empresa, eu cheguei pro gerente lá e falei assim, eu não vou ficar na empresa.
Ele olhou assustado, falou, tá bom, mas eu vou te honrar até o final do ano. Ele, se eu ficar com você agora, eu não vou poder mandar você embora depois. Aí eu usei uma palavra de fé, pastor. Eu falei assim, da mesma maneira que eu pedi para entrar, eu vou pedir para sair. Sem nenhuma certeza de uma porta aqui em Lusiânia. E eu falei assim, vamos começar a orar. Você libera uma palavra diante de Deus para o homem, você tem que fazer o quê? Buscar em oração para que a palavra venha se cumprir. Foi amém. E eu comecei a orar, irmão. Sem a certeza de que a porta ia estar aberta aqui ou não. Mas eu tinha confiança que Deus estava comigo nesse processo. Quando Deus me leva para a Indiária, eu percebo uma coisa na minha vida espiritual. O que eu percebi? Que nem tudo estava no altar. Nem tudo estava diante de Deus. Eu não tinha uma entrega 100%. E quando você não consegue se entregar 100% para aquilo que Deus quer fazer através de você, você não consegue tomar posse das promessas de Deus. Então, quando tudo estiver no altar, algo sobrenatural vai acontecer sobre a sua vida, sobre a sua história. Eu comecei a mandar mensagem para vários colegas aqui. Eu já estava decidido em trabalhar na catedral, que estava em obra na época, né? Eu já estava assim, eu vou lá, vou trabalhar de graça para a catedral, para o Senhor me abençoar. E aos 45 do segundo tempo, uma porta se abriu para minha vida neste lugar. Da mesma maneira que eu saí, eu voltei empregado. Sabe por quê, irmão? Eu tive que colocar diante de Deus a minha vida profissional e falar assim, Senhor, está na sua mão. E hoje eu vivo por fé e não por vista. Porque quando Deus ele libera uma palavra sobre a sua vida, a fé, ela tem que produzir na sua vida a certeza que algo está acontecendo no sobrenatural. Você não está vendo, mas você está crendo. Você não está vendo, mas você está caminhando. Você não está vendo, mas está se movendo. Você não está vendo, mas tem a certeza. Você não está vendo, mas tem ali a convicção que Deus está na sua vida. Caleb, ele recebe uma palavra e ele guarda no seu coração. Quando uma palavra é liberada sobre a sua vida e você guarda no seu coração, essa palavra vai latejar. Ela vai te incomodar. Não, Deus falou, vai cumprir. Eu estou debaixo dessa promessa. Deus, ele não trabalha com possibilidade, ele trabalha com certeza. Se ele falou, vai cumprir. A palavra ela fica latejando. Sabe qual é o grande segredo aqui, irmão? É não ouvir, é guardar. O grande segredo de você estar aqui nesse lugar, um ambiente espiritual, é pegar a palavra que está sendo liberada sobre a vida de vocês e guardar no seu coração. Porque a Bíblia vai dizer em Salmo 119, guardei a palavra do Senhor no meu coração. Quando você guarda, você se protege. Quando você guarda, você se direciona. Quando você guarda, você vive o sobrenatural diante de nós. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos que Jesus, ao final do Sermão do Monte, ele vai fazer uma declaração muito enfática, uma parábola que vai trazer uma reflexão para nós. Ele vai falar sobre os dois fundamentos. Ele vai dizer assim, aqueles que ouvem a minha palavra e não a pratica, irei comparar aquele que edificou a sua casa sobre a areia. E veio o vento, veio as águas, e foi grande a ruína daquela casa. Semelhante àqueles que ouvem e praticam, compararei aqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha.
Veio a tempestade, o vento, a água, não pôde abalá-la, porque ela estava fixada na rocha. Então, quando nós olhamos para esse texto, essa parábola, nós vamos perceber que dentro desse ambiente existem dois tipos de pessoa. Aqueles que ouvem e que põem em prática, e aqueles que ouvem e que não colocam em prática. Quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, nós começamos a ter a convicção e a certeza que nós vamos passar por momentos bons e momentos ruins, que nada vai poder abalar a nossa estrutura diante de Deus. Porque a fé que agrada a Deus, ela exige o quê, irmão? Prática diária. A fé que agrada a Deus, ela exige práticas diárias. Ele vai dizer assim, ó, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis esse monte, levanta-te e erga-te, lança-te no mar. Quando ele fala isso, ele não está falando a respeito do tamanho da fé, mas sim a prática da fé. Jesus está falando de prática diária, de entrega total. Porque oscilações momentâneas nós vamos ter, irmão. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para nos reconectar com o Criador. E quando ele nos reconecta a ele, nós temos a certeza que o sobrenatural irá acontecer se nós colocarmos a nossa fé em prática. Jesus, quando fala do grão de mostarda, ele não estava falando do tamanho da fé. Ele está falando da prática da fé. Quando eu passei por esse processo em diária, eu tenho 2 irmãos, né, que ele não é evangélico. Eu falei, rapaz, eu vou pedir as contas daqui a 2 meses. Ele virou para mim e falou assim, tu é maluco, tu é doido. Aí por quê? Se você falasse comigo, você não ia para esse lugar, está indo para longe da gente, eu tenho que te respeitando, mas já que você está abrindo para mim, e começou a me descascar. Ele virou para mim, eu falei para ele assim, eu tenho a certeza que Deus vai abrir uma porta para mim antes de fechar esses 2 meses. E quando eu chego na casa dele, ele fala assim, vem um homem de fé. Vem um homem de fé. Sabe por quê, irmão? Você tem que praticar a sua fé. Muitas das vezes você está ali, ó, sem a certeza que vai acontecer, mas tem que ter a convicção que Deus é contigo. Eu fui fazer uma mudança, o Jeremias foi me ajudar. Quem conhece o Jeremias, o baú do Jeremias é aberto. O Jeremias falou assim, Rafael, vai chover. Eu falei, não vai chover não, vamos lá, está escuro o tempo. Não, pode ir, vou fazer a mudança, você está me ajudando. Ele parou o caminhão, o tempo fechou, irmão. Eu falei assim, vou orar, irmão, vou orar, não vai chover. Eu orei, levantei a mão e comecei a orar ao Senhor. Senhor, não deixe que essa chuva caia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando eu terminei de orar, irmão, começou a chover. Começou a chover. Eu falei, Jesus, e agora? Muitas das vezes, irmão, a gente vai orar e não vai acontecer do jeito que você imagina. Mas aí entra o quê? A sua certeza que Deus está contigo. Eu olhei para aquela situação, olhei para a cara da minha esposa, olhei para a cara do Jeremias e falei assim, não foi da vontade de Deus. Deus quer que a gente abençoe alguém. Vamos procurar um baú fechado. Aí pegamos, saímos, encontramos um rapaz lá para o baú e marcamos no dia seguinte. No dia seguinte, sabe o que aconteceu, irmão? Não choveu. Mas eu olhei para aquela situação e entendi assim, Deus me usou para abençoar aquele homem. A fé, ela vai te dar essa certeza que as coisas ruins acontecem na sua vida para um motivo
que Deus está direcionando você para abençoar alguém. Porque a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Os antigos obtiveram testemunho, diz a palavra, por quê, irmão? Porque eles receberam a promessa e praticavam sua fé mediante o pão, mediante a espada, que era a palavra que estava sendo ministrada sobre a sua vida. O pão e a espada. O pão, provisão momentânea, algo que você tem que buscar, algo que você tem que se alimentar. Espadas são promessas, são decretos que Deus já liberou sobre a sua vida. Se esse decreto que foi liberado sobre a sua vida está encontrando oposição para acontecer, sabe por quê? Porque você não está alimentando com pão diário. O pão diário vai fazer que você venha praticar a sua fé mediante a palavra de Deus. Você toma posse da palavra e coloca em prática. Não, Deus falou que vai fazer e vai cumprir. Eu vou me deleitar no Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem que aqueles que amam e buscam a Deus. Que tribulação é essa? É porque Deus está comigo. Para concluir, irmão, para passar para o nosso pastor, a fé que agrada a Deus é a certeza, a convicção que Deus está na sua vida mediante ao seu posicionamento diário diante dele. Você não pode somente buscar a Deus nesse ambiente, você tem que buscar a Deus dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Você tem que elevar o seu pensamento a Deus. E com isso, a sua fé ela vai o quê? Se fortalecer. Deus vai se agradar em ti e você vai se fortalecer em Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? É essa palavra que Deus colocou no meu coração. A fé que agrada a Deus é a fé que exige prática. E toda vez que nós alimentamos da palavra e recebemos a palavra de Deus como uma provisão sobre a nossa vida, algo sobrenatural vai acontecer. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de São Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.